Olá pessoal, quem fala aqui é o Emerson, bem-vindos a mais um vídeo muito interessante hoje que é quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados aí pra quem tem namorada, né? O que acontece é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que pra mim é muito interessante, que é referente ao censo que saiu recentemente, referente às religiões no Brasil, né? Mais especificamente referente aos evangélicos. Eu não faço parte do catolicismo romano, então eu me enquadro, por assim dizer, em evangélico, mais especificamente também porque eu não me enquadro na vertente calvinista, porque eu não acredito na predestinação que Deus fez pessoa para ir diretamente para o inferno e as outras para ir para os céus sem escolha, como se fosse robô. Então, como eu sou mais da linha do livre-arbítrio, então por consequência lógica eu me enquadraria mais nesse sentido, nesse tipo de denominação evangélica, né? Metodista, batista ou pentecostal. Enfim, a minha reflexão referente ao censo vai na contramão de tudo que as pessoas estão falando, tanto das vertentes católicas romanas que estão minimizando ou falando aqueles sofismas deles lá de sempre lá, porque que as pessoas têm que entender que o catolicismo romano é uma religião estatal. Sendo uma religião estatal, por evidência lógica, eles precisam de números, porque todos os estados, governos, nações, impérios, pátrias e tudo mais, eles se alimentam de números, é uma idolatria aos números. Então, portanto, quanto mais pessoas você tiver ali na sua denominação e etc., por assim dizer, mais forte você estará, né? Você vai estar, perdão. Então, basicamente é uma idolatria de números. Você precisa ficar quebrando a cabeça para você ter quantidade, não necessariamente qualidade. Aliás, não importa a qualidade. Você tem que ter simplesmente a quantidade. Quanto mais, melhor, né? É como se você estivesse queimando lenha na fogueira. Você precisa de mais e mais lenha para queimar. E essa lenha são os números, são as pessoas. E por outro lado, do ponto de vista evangélico de vários canais, você observa que existe uma espécie de uma comemoração, por assim dizer, devido a esses números que está cada vez mais suplantando os católicos romanos. Eu vou trazer algumas coisas para levar em consideração depois desse vídeo. Eu fiz alguns pontos aqui no bloco de notas para ir demonstrando, né? E mais alguns exemplos para que a gente não seja ludibriado pelos números. Os números é a desgraça, entendeu? Do cristianismo. Assim, quem confia nos números basicamente substitui a fé pelos números. Então, basicamente, isso que leva todas a denominação ou teses, como a tese do catolicismo romano, para total fracasso. E basicamente é como se fosse água na mão, né? Tipo assim, você não consegue guardar água na mão, a água começa a vazar da sua mão. Então, basicamente, você está sempre correndo atrás de um resultado que de maneira efetiva tá basicamente te desfavorecendo no decorrer do tempo. Você vai ficando paranoico com isso, entendeu? As pessoas basicamente conseguem nem sequer dormir pensando, eu tenho que converter mais pessoas, eu tô perdendo, nós estamos perdendo esse tipo de batalha, como se fosse uma competição, entendeu? Mas a fé não se trata disso, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. É isso que nós temos que nos atentar a esse tipo de coisa como pesquisa de censo, etc. Meio que muda a mentalidade das pessoas e as pessoas meio que começam a ficar orgulhosas e devido a esse orgulho, futuramente elas começam a fazer um monte de besteira, né? Começa a se desgastar religiosamente, perde os números e basicamente são totalmente derrotados justamente no orgulho delas mesmas. Então esse é o vídeo que eu tô fazendo aqui para que as pessoas não sejam seduzidas pelos números. Isso daí que é o problema. É que nem uma pessoa assim que vê um carro bonito e é seduzido por um carro bonito, entendeu? Ou então uma pessoa que vê uma instituição, uma suposta construção de tijolo bonito, aí fala, eu vou me converter ao catolicismo romano porque essa construção aqui de bloco de tijolo é muito bonito. Tipo, não faz o menor sentido, é basicamente futilidade e superficialidade. Os números também têm esse tipo de característica, de envaidecer as pessoas de tal nível que as pessoas trocam a fé delas, elas substituem a própria fé delas sem sequer perceber por vaidade, entendeu? Se por um lado os católicos romanos são vaidosos ao extremo máximo e absoluto, suportável, por causa de igreja, construção, os evangélicos podem substituir a fé deles por uma vaidade de número. Então tem que tomar cuidado, entendeu? Uma imensa catedral de vaidade, números. Então vamos aqui seguir. Depois dessa introdução,
Que é o seguinte, tá aqui, ó, Censo 2022, católicos seguem em queda, evangélico e sem religião cresce no país. O que acontece é o seguinte, temos que levar em consideração o quê? O catolicismo romano é uma religião estatal. Para o catolicismo romano sobreviver, eles precisam implantar uma teocracia católica romana. Só assim para o catolicismo romano sobreviver, porque o catolicismo romano não tem fé nenhuma. E é cheio de contradição. Por exemplo, o Papa Gregório XIV, se eu não me engano, perdão se eu estiver enganado, pesquisa aí na internet, ele proibiu a ordem dos jesuítas para sempre. Ainda colocou lá que foi inspirado pelo Espírito Santo. Olha só. Só que se for ver, isso daí foi em 1773, se eu não me engano, século XVIII. Só que, se eu não me engano, 14 anos depois, ou 30 anos por aí, em 1800, eles revogaram completamente e a ordem do jesuíta tá aí, é livre e saltitante, feliz da vida. Como assim? O cara proibiu para sempre, o Papa supostamente, né? Proibiu para sempre e os caras estão aí como se nada tivesse acontecido. Então você vê que é só contradição. Por exemplo, também a missa deles, que eles falavam que era a missa de sempre, foi substituída por outra missa agora também. Então as palavras não significam absolutamente nada, é meramente jogo de poder, entendeu? No jogo de poder, as palavras não significam nada, você pode alterar a qualquer hora, porque o que importa mesmo é o poder, não é a verdade, entendeu? Dentro desse joguinho. Então, levando isso em consideração, o catolicismo romano basicamente perde fiel depois que eles perdem o Estado. Eles têm que dominar o Estado para ter fiel, porque eles obrigam as pessoas, né? Porque eles dominam todos os meios de comunicação e tudo mais, restringe a informação, então as pessoas não têm acesso a nenhum tipo de informação e fica lá alienado no catolicismo. A partir do momento que eles perdem os estados, a tendência natural é perder os fiéis também. Não tem como. Porque as contradições vêm à tona, que nem eu pesquisei esse tipo de coisa que eu acabei de falar pra vocês, e eu vi que é impossível ser católico romano porque eles não têm apego nenhum à própria verdade que eles mesmos falam. As próprias palavras que eles mesmos falam não tem valor nenhum nem pra eles mesmos, entendeu? Que dirá pros outros. Então esse tipo de informação você só tem a partir do momento que o Estado católico romano é totalmente desimplantado de algum tipo de estado, que nem o Brasil no caso, entendeu? Aí você consegue ter acesso à informação, você vê que é uma mentira completa, o Papa não tem poder nenhum, um Papa fala uma coisa, o outro Papa basicamente dá a mínima para que ele falou, mesmo falando que as palavras têm a duração para sempre, não importa quem quer que fale no futuro, mesmo assim está nem aí, entendeu? Então você perde a fé completamente nesse tipo de local, porque lá não tem verdade. Para você ter fé, é necessário você saber que está sendo dita a verdade. A partir do momento que não tem verdade naquilo que as pessoas falam, não tem mais fé, não existe fé, porque fé é confiança divina, entendeu? Por assim dizer. Então, aí, a partir disso, que nem eu tô falando para vocês, a partir do momento que não existe mais uma teocracia católica em um país, basicamente a tendência natural deles é cair. Isso daqui não é mérito de evangélico, não é mérito de ateu. É basicamente incompetência dele, é fracasso deles mesmos, por eles mesmos não ter verdade, entendeu? Tipo assim, ninguém tá derrotando eles, eles mesmos que estão desmoronando. Porque se eu for levar em consideração, aqui no Brasil, existe um crescimento de evangélico, mas se você for, é porque eu não peguei essa parte, eu devia ter pegado. Se for pegar na França e na Espanha, países caracteristicamente, assim, católicos, eles já perderam para quem? Para os ateus, porque lá não tem movimento evangélico, nem na França, tão forte que nem no Brasil, né? Nem na França e nem na Espanha. Só que o movimento secular ateu é forte lá. Então os ateus ultrapassaram total, entendeu? Por quê? As pessoas assim que têm a tendência de ser cristão, né? Porque eles acreditam no nome do Senhor Jesus, apesar da igreja católica ser uma incompetência total, cheia de contradição, mesmo assim as pessoas ainda acreditam no nome santo do Senhor Jesus Cristo, certo? Só que as pessoas não têm amparo por exemplo, em denominações evangélicas lá nesses países, então as pessoas tipo assim, perde totalmente a fé no Senhor Jesus Cristo, porque não tem nenhuma base, né, para eles se fortalecerem a partir de instituições evangélicas, e eles caem lá no ateísmo. Então a França, totalmente ateia, já ultrapassou, o ateísmo na França já ultrapassou o catolicismo romano, e a Espanha também, se você for ver caracteristicamente, né, um país ibérico que nem a Espanha, teve a Inquisição Espanhola e tudo mais, pra você ver, né? Tipo assim, a partir do momento que acabou a Inquisição Espanhola, que é exatamente aquela situação que eu falei, que eles precisam de um Estado teocrático para impor a religião deles, caso contrário vai pro saco, né? A Espanha é um exemplo prático disso que eu tô falando aqui pra vocês. Então, lá como não tem evangélico, aconteceu o quê? Todo mundo caiu no colo do ateísmo lá. Então, a Espanha e a França caiu no colo do ateísmo, não por causa do ateísmo em si, mas sim por causa da própria Igreja Católica, que é um saco de contradição, entendeu?
É basicamente isso. Ninguém derrota a Igreja Católica, ela mesma se derrota devido às próprias mentiras dela mesma, certo? Então isso daí é que a gente tem que levar em consideração para não ficar pensando que os evangélicos estão vencendo os católicos. Ninguém está vencendo o catolicismo humano. Eles mesmos estão desmoronando. É totalmente o oposto, é diferente isso, entendeu? Então, levando isso em consideração, vamos aqui aos pontos, né? Primeiro ponto é o seguinte: não se apegar aos números, mas sim à qualidade, isto é, ao seu aperfeiçoamento na fé. Da mesma forma que Pedro afirma em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro fala o que aqui, né? Pedro está falando que a fé é mais preciosa que o ouro, entendeu? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o ouro nós sempre foi utilizado na história da humanidade, né? Por mais que tenha sido substituído recentemente, o ouro como reserva de valor na moeda. Então, por exemplo, você trocava R$ 1, mas você tinha a quantidade exata de R$ 1 em ouro no banco. Hoje em dia foi trocado esse tipo de sistema econômico, mas sempre foi assim, né? Para dizer o quê? Que o ouro é basicamente a riqueza desse mundo, né? Para você trocar por outras coisas, etc. Porém, mais precioso que isso para um cristão é a própria fé dele. Então não adianta de nada você ter 30 quilos de ouro no banco, na sua casa, ou onde quer que seja, sendo que você não tem fé, porque o ouro é uma coisa material e perecível, a fé não, é uma coisa imaterial e infinita e eterna, imortal, entendeu? Então não adianta nada, levando isso para essa consideração do senso, ter não sei quantos milhões de evangélicos, ou então o Brasil se transformar totalmente evangélico, se na verdade essas pessoas que se dizem evangélicas não estão aperfeiçoando a própria fé delas. Aperfeiçoar a própria fé delas significa necessariamente você conhecer a verdade. Conhecer a verdade significa você se aprofundar na palavra de Deus, entendeu? E não cair em contradições. É basicamente você se aperfeiçoar na fé. Então tem que ser focado aqui a fé. Então, necessariamente a qualidade e não ficar iludido com a quantidade, certo? Que é isso que a gente consegue observar por meio desse tipo de pesquisa aí. Algumas pessoas, não todas, né? Talvez a maioria delas, elas se tornem vaidosas e fiquem pensando um sentimento de triunfo, né? Diante do mundo. O mundo, esse tipo de pesquisa aí, temos que levar em consideração que traz mais problemas do que benefícios, na verdade, porque essas pessoas vão ser extremamente visadas e vão tentar seduzir essas pessoas por todos os modos possíveis. O mundo todo, ateu, católico romano também, todo mundo vai ter, a Rede Globo, canais de TV, assim, né? Todos eles vão tentar seduzir essas pessoas e a partir do momento que seduzir essas pessoas, vão tentar destruir a fé das pessoas. Daí que é o ponto principal, né? Sempre o mundo atua, né? Esse tipo de instituição assim que eu tô falando, para destruir a sua fé, quebrar totalmente a sua fé. Sendo que a fé é mais importante que qualquer riqueza. Não interessa o seu dinheiro na conta. Essas pessoas não querem o seu dinheiro. Elas querem destruir sua fé, porque elas sabem que uma pessoa sem fé perde a salvação eterna, né? Então tá, o primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto é o seguinte: os números são voláteis. Às vezes são favoráveis e outras não, pois é reflexo do mundo instável, onde ainda reina o pecado. Portanto, não devemos depositar nossa fé nos números. Outro ponto interessante aí que eu falei, né, que não podemos depositar nossa fé nos números, é basicamente isso, porque a partir do momento você pensa assim, agora que a gente tem não sei quantos milhões aí de pessoas, nós vencemos definitivamente o mundo. Então você começa a cair no tipo de pensamento que você vai perdendo as suas defesas, porque uma coisa é quando você está em desvantagem e você precisa se defender. E outro tipo de mentalidade totalmente diferente é quando você acha que já venceu e não tem mais batalha a ser travada. Aí o que acontece diante desse tipo de situação? Você se torna uma pessoa preguiçosa e não quer mais se aperfeiçoar na fé. Inclusive, em vez de você se manter estável ali, de certa forma, na verdade você começa a regredir cada vez mais. E quando você menos esperar, a qualquer momento você perde completamente aquele avanço que supostamente você teve a partir dos números. Começa a recair, é igual a Igreja Católica, exatamente igual. Ela tinha 99% de católico romano em 1872. Aqui o que aconteceu, só caiu, entendeu?
Por quê? Confiou totalmente nos números. Para confiar nos números dessa forma aqui, você tem que ter uma teocracia. Só se você tiver uma teocracia. Entendeu? Uma teocracia, implantar inquisição, perseguição, falar que nem o Marcelo Andrade lá, como é que é? Sílabos lá, um documento da Igreja Católica Romana que fala que o Estado tem que trabalhar para a Igreja Católica Romana, entendeu? Tem que ser absolutista ao extremo, tem que perseguir veículo de comunicação e etc. Então, é isso que acontece. A partir do momento que você confia totalmente nos números, você basicamente cai numa armadilha. Confiar nos números é uma armadilha. Se você confiar na quantidade de dinheiro que você tem no banco, é uma armadilha. Porque aí você pode ser roubado, você perde tudo e aí o que acontece? Você vai fazer o quê? Vai entrar em desespero? Ou você vai trabalhar tudo de novo? Você não vai ter mais ânimo para trabalhar tudo de novo, porque você substituiu a sua mentalidade, a sua postura diante da vida, entendeu? Em vez de você confiar na fé, você confiou no dinheiro, você confiou nos números, você confiou numa força totalmente superficial que na realidade nunca existiu, entendeu? Então esse é o ponto principal aí. Não podemos jamais confiar nos números, eles são voláteis, esse mundo ainda está no pecado, só vai acabar esse tipo de volatilidade de número. Uma hora tem muitas pessoas de determinada religião, outra hora diminui essa mesma quantidade de pessoas dessa religião. Só vai acabar isso quando o próprio Senhor Jesus Cristo retornar, em pessoa mesmo, real mesmo, tô falando, que nem eu tô falando com vocês aqui, ele vai falar conosco, entendeu? Aí já era, não precisa mais se preocupar, porque nossa fé vai estar também lá no nível máximo, supremo. Mas enquanto isso, não podemos nos iludir com esse tipo de pesquisa, certo? Isso daí, na verdade, só atrapalha, daí mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, as pessoas nem sequer deveriam falar que elas são evangélicas, entendeu? Pra deixar assim, pra deixar totalmente no escuro os inimigos. Dando esse tipo de... Mas também, de certa forma, é impossível apagar uma lâmpada, né? Que nasce na fé, que nem o próprio Senhor Jesus Cristo fala, né? A partir do momento que uma lâmpada é acesa, ela ilumina todo o ambiente, né? Então, enfim. Continuar aqui. O terceiro ponto é o seguinte. O rei Davi confiou mais nos números do exército do que na fé em Deus, praticando a idolatria aos números. Então o rei Davi fez exatamente esse tipo de situação. Ele fez um censo na época dele, entendeu? Porque ele queria saber qual era o poder do exército dele. Ou seja, ele substituía a fé dele em Deus pela fé dele nos números da quantidade de pessoas que ele tinha no exército dele. Tá aqui, ó. O rei Davi realizou um censo da população de Israel, um ato que se revelou um grande erro e foi seguido de consequências devastadoras, incluindo uma praga que matou 70 mil pessoas. O censo foi encomendado por Satanás, que se levantou contra Israel. E Davi, em vez de confiar na provisão de Deus, buscou conhecer o número de guerreiros para se fortalecer. Então aqui qual foi o problema de Davi por ele ter feito o censo lá, na época dele? Foi que ele, em vez de ter fé em Deus, que nem Deus tinha dado absolutamente tudo para ele, inclusive o próprio reinado, ele começou a confiar nos números, ou seja, em si mesmo, entendeu? Porque ele, sabendo a quantidade de pessoas que ele tinha no exército dele, ele estava confiando em que necessariamente? Ele estava confiando nas próprias capacidades dele mesmo de manejar essa quantidade de pessoas do que na própria fé em Deus. Então ele pecou contra Deus, totalmente e diretamente, entendeu qual foi o problema? Então muitas pessoas também estão pecando contra Deus se elas estão confiando na força desses números, desse tipo de quantidade, nessa ascensão. E nós temos que levar em consideração que nem eu falei aqui, o Brasil é diferente de outros países católicos, que nem a Espanha e a França, que lá na Espanha e a França não tem posicionamento evangélico lá, por isso que as pessoas tudo caem no ateísmo. Só que aqui, por outro lado, né, existem várias armadilhas que nem é essa armadilha de ficar confiando nos números, entendeu? Isso daí pode ser basicamente a derrocata. Pode ser a armadilha perfeita de Satanás para as pessoas começar a confiar em si mesmas em vez de Deus, em vez de se aperfeiçoar em Deus, certo? E basicamente se ferrar, né, futuramente. Perder completamente. Virar um catolicismo 2.0. E é interessante que nós temos o exemplo da tese católica romana, que ela por si só nos dá a vantagem, né, da gente saber onde foi que os outros erraram para que a gente possa ajustar, né, as nossas atitudes. Eles erraram porque confiaram nos números. Basicamente é isso. Confiaram na própria força de si mesmo. E desmoronou. Não tem jeito. Tudo desmorona nesse mundo, entendeu? Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Beleza, outro ponto aqui é o seguinte. 4, né? O exemplo onde os números maiores perdem para a fé aperfeiçoada é o seguinte.
Ló e sua família em Sodoma e Gomorra, certo? Sodoma e Gomorra era grandes cidades que tinha várias pessoas, né? Multidões de pessoas lá, o número exato eu não tenho, mas, enfim, muitas, né? Vai saber, de 50 mil a 100 mil cada. Mesmo assim, a maioria das pessoas lá estava em pecado e foi totalmente destruída. Ló e sua família tinham o quê? Ló tinha 2 filhas e a esposa dele, 4 pessoas, né? 4 pessoas com a fé aperfeiçoada prevaleceu diante de milhares. E outro exemplo também é Jonas, que prega e leva toda a cidade de Nínive ao arrependimento por seus pecados. Jonas era apenas uma pessoa, ele nem sequer queria pregar em Nínive, né? Ele foi levado, mesmo assim, por Deus. E Nínive era uma grande cidade, Nínive tem a quantidade de pessoas aqui. Aproximadamente, né? Tá aqui, ó. A área de Nínive na época de Jonas era habitada por mais de 100 mil pessoas, possivelmente até 150 mil. Era uma das maiores cidades do mundo na época, cerca de 3 vezes maior que a Babilônia. A extensão da cidade com suas muralhas e estruturas demonstrava essa grande população. Então, novamente, isso que eu estou afirmando aqui, a fé aperfeiçoada, ela vence a quantidade, independente do número. Jonas era apenas uma pessoa diante de 100 a 150 mil pessoas. Mesmo assim, a fé dele salvou a cidade, porque as pessoas acreditaram naquilo que ele falou e se arrependeram, né? Ló e sua família também, sendo 4 pessoas, prevaleceram diante de milhares. Então é isso que eu tô falando, não interessa a quantidade de pessoas. O que importa necessariamente é a fé que está sendo aperfeiçoada, entendeu? Então não podemos nos apegar aos números que eu tô falando aqui nesse vídeo. E por último é o seguinte, né? A fé reúne e agrega pessoas como em Pentecostes, onde o Espírito Santo reviveu e confirmou a fé dos cristãos que estavam amedrontados após a partida do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, os números por si só não geram os frutos da fé, como coragem, confiança, conforto, etc. Então é aquilo que eu estou falando, né, pessoal? Se por um lado os números, em vez de gerar os frutos do Espírito Santo, geram frutos totalmente diferentes, geram frutos de orgulho, de vaidade, de superioridade, de se achar superior aos católicos romanos, né? Só porque a quantidade está aumentando cada vez mais. Que nem eu falei, não é mérito dos evangélicos. Nós temos que deixar isso na nossa cabeça bem claro. Isso é uma questão de humildade. Não é mérito dos evangélicos os católicos romanos estarem perdendo. É basicamente um processo natural. Não tem como o catolicismo romano sobreviver sem um estado totalitário, brutal, totalmente oposto ao anarcocapitalismo que o Miorim e o Marlboro falam. Aquilo lá não existe. E o Paulo Cogos fala, esse tipo de estado católico romano aí, libertário, democrático, etc., não existe, é impossível. O catolicismo romano somente sobrevive se existir um estado totalmente totalitário, mais totalitário que o comunismo, inclusive. Entendeu? Tem que ser um comunismo elevado a milhares de vezes na potência máxima e absoluta, bem maior. Porque eles têm que impor o negócio. Se não conseguir impor mais o negócio, a própria doutrina deles destrói tudo, derruba tudo, porque é muita contradição. Entendeu? Porque não tem verdade. Você só tem fé quando você confirma a verdade naquilo que está sendo dito. E lá você observa de maneira prática que até mesmo o simples fato de existir jesuíta hoje em dia, por exemplo, já demonstra de maneira factual que é tudo mentira, entendeu? Porque o próprio Papa falou que jamais era para ter mais, para restabelecer a ordem dos jesuítas, é para ser banida para sempre. Ele mesmo, vou fazer um vídeo futuramente sobre isso, para acabar de uma vez por todas essa narrativa de alguns. Teve até um cara jesuíta aí que veio no meu canal, defensor de Padre Quevedo aí, veio me xingar e etc. Aí eu vou demonstrar de maneira factual para vocês verem de uma vez por todas a mentira que tem. Assim, é como se fosse um câncer que tá dentro lá do catolicismo, que já era, entendeu? Tá levando pra ruína total. Então não podemos ter esse tipo de orgulho. Os frutos do Espírito Santo é exatamente o oposto, né? Tá aqui, ó. Eu coloquei na IA do Google, né? A IA do Google trouxe algumas coisas interessantes. Em Pentecostes, o Espírito Santo manifestou-se através de dons e frutos, com os apóstolos recebendo a capacidade de falar em línguas e posteriormente de testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus é o quê? Falar a verdade, né? A tradição cristã se baseia nos escritos de Paulo e enumera 12 frutos no Espírito Santo, que inclui qualidades como caridade, alegria, paz, paciência. Daqui é muito importante, ó.
Porque muitas pessoas, diante desse tipo de ciência aqui, ó, fica totalmente eufórica, entendeu? Começa a fazer movimentos precipitados. E outras. Então é isso, né, pessoal? O vídeo foi esse aqui, referente aos 5 pontos muito importantes para que a gente leve em consideração depois dessa situação, desse senso aí, que a gente observa que existe, de fato, um crescimento evangélico, mas é necessário a gente colocar o pé no chão, entender que nesse mundo nada está garantido. Esses números estão assim agora, mas futuramente pode cair drasticamente, pode cair para 1%, e quando estiver 1%, todas essas pessoas que foram enfeitiçadas por essa vaidade de agora vai pensar o quê? Ah, então no final das contas, ter fé no Senhor Jesus Cristo era uma mera ilusão. O que é bom mesmo é ser ateu, porque não vai voltar para o catolicismo romano. Já era o catolicismo romano. As pessoas têm que entender de uma vez por todas, por mais que existe Brasil Paralelo, Frei Tiago de São José, Padre Paulo Ricardo, Centro do Bosco, esses caras aí, eles são iludidos. O catolicismo romano já era, entendeu? Não é por culpa de evangélico, não é por culpa nem deles mesmos também. É por culpa da própria doutrina no passar dos tempos, entendeu? Infelizmente eles caem em desgraça. A verdade é essa, vou fazer o quê, né? Então a gente tem que ver, tem que estudar o catolicismo romano. É isso daí que eu faço, entendeu? Por isso que eu vi que é uma ilusão completa e está destinado a total desaparecimento, ao menos que eles implantem uma ditadura suprema de novo, né? Pela segunda vez. Já não basta a ditadura da Idade Média, vai implantar outra. E queime livro, oculte informação, queima de arquivo. Caso contrário, a tendência é ir pro saco. Então, levando isso em consideração, só existe 2 futuros plausíveis. Um futuro onde as pessoas aperfeiçoam a sua própria fé no Senhor Jesus Cristo, certo? E se mantém firme até e acreditando na promessa do Senhor Jesus Cristo que ele vem. E a outra escolha das pessoas é virar ateu. O catolicismo romano não existe, acabou, já era. Fim, game over. Isso daí, né, tipo assim, eu não tenho poder nenhum, entendeu? Tipo, eu sou só um cara, só. Eu não. Você acha que. Eu nem quero que o catolicismo romano seja destruído. Pra mim é interessante que o catolicismo romano permaneça ainda, porque assim a gente consegue ter provas factuais de onde foi que eles erraram para que a gente não cometa os mesmos erros, entendeu? Mas os ateus querem que o catolicismo romano seja banido da história da humanidade mesmo. É verdade. Os ateus não querem somente o catolicismo romano, querem que a religião deles é um catolicismo romano, só que ateu de fato, né? Totalmente. O catolicismo romano é ateu, mas assim, ainda finge. Mas o ateísmo é ateu mesmo. Então só existe essas 2 escolhas. Ou o ateísmo total, brutal, que nem a França e a Espanha. Foi pro saco o catolicismo romano lá. Ou então, o lado da fé no Senhor Jesus Cristo total e absoluta. Sem ídolos, sem estátua, sem esse tipo de que você vê, né? Tipo assim, os ídolos e estátuas lá do catolicismo romano não foi capaz de proteger ele, e supostamente Maria, né? Não foi capaz de proteger essas populações, que sempre foi católica romana na história, né? Da total destruição e queda no ateísmo, né? Então o único nome que salva e defende é do Senhor Jesus Cristo. Então mesmo que os evangélicos sejam reduzidos para 0,1%, não interessa a quantidade. O que importa mesmo é a fé no Senhor Jesus Cristo, no final das contas, entendeu? Mas eu acho muito difícil ser reduzido para isso, mas mesmo assim temos, aqui no Brasil pelo menos, né? Mas mesmo assim temos que estar totalmente atentos e vigilantes quanto a isso e não se deixar levar pelos números, que nem eu falei no decorrer desse vídeo. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Aperfeiçoa sua fé no Senhor Jesus Cristo, é isso que importa. Não em ouro, em dinheiro, porque você é jovem, porque você é bonito, porque você é inteligente, nada disso. Tudo é vaidade, que nem o próprio Salomão falou, né? Então, até a próxima. Falou.